valor de 102,5 milhões de euros. O professor do ISEG, António Samagaio, é convidado da TV24 para comentar esta lista divulgada pela Deloitte. Muito boa tarde, professor. Ficou surpreendido com esta listagem, com o ordenamento da listagem, com os valores que estão expostos? Não, eu já há alguns anos que acompanho este relatório publicado pela consultora Deloitte e o que nós verificamos é que existe uma estabilidade nos principais clubes que constam neste ranking. Aliás, nos primeiros 7 nem sequer mudaram, houve ali uma troca de posições entre Barcelona e Manchester United, creio. Nos últimos 4 anos, os 6 que aparecem neste top têm constantemente estado neste top, digamos. Depois, é uma ligeira alteração na composição, em resultado de quê? Em resultado quer do desempenho desportivo que o clube tem, que lhes permite muitas vezes aceder a competições europeias e isso depois permite ter ao clube receitas adicionais, designadamente direitos de transmissão ou melhores níveis de assistência, ou então o facto do próprio clube conseguir poder dar um salto da Liga Europa para a Liga dos Campeões. Por exemplo, se pegarmos no caso do Tottenham, um clube inglês, conseguiu um acréscimo de receita, sobretudo em virtude de ter passado de uma Liga Europa, que gera muito menos receitas, para digamos, para o patamar superior que é a Liga dos Campeões. Por isso há aqui, digamos, uma estabilidade que mostra que estes clubes fazem parte das principais ligas europeias. São os 5 países que estão aqui representados. O Benfica é o primeiro clube que surge depois de outros destes 5 países. Ainda assim estamos aqui a falar, e é preciso explicar isto, que quando ouvimos a terminologia os mais ricos, falamos essencialmente daqueles que geram mais receitas. Ora, o facto de gerar mais receitas não implica imediatamente, de todo, que sejam clubes e projetos sustentáveis. E olhando para essa sustentabilidade, que nível é que pode, eventualmente, com que nível pode ser caracterizado em relação ao Benfica esta importância dos 100 milhões de euros de receitas? É um nível de receitas que servirá para o que o Benfica quer, para o projeto do Benfica atualmente? Vamos olhar para estes números e vamos perceber. Em primeiro lugar, temos que ter em consideração que os números apresentados, por vezes, inserem dificuldades na comparabilidade da informação. Por exemplo, quando apresentamos aqui o caso do Barcelona, eu tive a oportunidade de verificar os valores apresentados para o Barcelona inserem todo o universo de Barcelona, ou seja, não só o futebol, como as outras modalidades. E por isso é preciso ter em consideração que há clubes mais ecléticos, que têm várias modalidades, e que estas receitas englobam essa componente, e há outros clubes que vivem, basicamente, do futebol. Digamos, há aqui este pressuposto que é importante, digamos, mencionar. Quanto à questão da receita ou de ser um clube lucrativo, o que se verifica é que as principais ligas, estas 5 principais ligas onde estão inseridos estes clubes, há ligas que não são lucrativas. Se nós olharmos para os resultados que saíram recentemente num outro estudo da Deloitte, verificamos que, por exemplo, a Liga Francesa, a Liga Italiana, são ligas deficitárias, ou seja, os gastos que esses clubes têm com os jogadores, com viagens, com outro tipo de, digamos, as despesas correntes que o clube tem, são muito superiores digamos, às próprias receitas. As únicas ligas que conseguem ter, de certa forma, resultados positivos, de certa forma está ligada à dimensão económica de cada um dos países, é a Liga Alemã e a Liga Inglesa. Ou seja, é preciso ter a noção de que este ranking que aqui aparece, estamos a falar ao nível das receitas, aquilo que o clube vai buscar em termos de bilheteira, direitos de transmissão, patrocínios, entre outras receitas. Não estamos a falar de lucros. Mas voltando ao caso do Benfica, estes 100 milhões são um valor importante, são um valor à partida suficiente para sustentar um grande clube. E podemos olhar aqui para este valor do Benfica ou do Futebol Clube do Porto, não está muito distante, por certo? Relativamente ao último ano, o Futebol Clube do Porto, digamos, tem um valor inferior, digamos, às contas, aos valores apresentados para o Benfica. Aqui a questão dos 100 milhões que são apresentados para o clube português, o próprio relatório menciona, resulta essencialmente de algo que deriva de um conjunto de fatores que favorecem, por exemplo, o Benfica em detrimento do Futebol Clube do Porto. É importante, se olharmos para... Como, por exemplo, que tipo de fatores? Os fatores, por exemplo, massa adepta, a capacidade de projeção e de, certamente, de conseguir receitas de bilheteira superiores, isso tudo depois pode ter reflexo ao nível de patrocínios, de renegociação de patrocínios, tudo isso permite aumentar o volume, digamos, de faturação que o clube tem. E o que este estudo vem mostrar é precisamente que há clubes
que vivem essencialmente não da receita de bilheteira. Por exemplo, o caso italiano e o caso francês é paradigmático. Esses clubes conseguem, por vezes, ter receitas inferiores às receitas portuguesas, em termos de bilheteira. Onde é que eles vão buscar? Basicamente é nos direitos televisivos, é nos patrocínios. Porquê? Porque estão inseridos em economias que lhes permite pagar, digamos, valores extremamente avultados ao nível destas componentes. Não resiste a fazer-lhe uma pergunta. E o campeonato português é sustentável como está, numa altura em que existe, por exemplo, uma direção da Liga de Clubes que defende até um alargamento do principal escalão? Repara, a questão que se coloca sempre sobre a sustentabilidade tem a ver com conseguir estruturar, digamos, os gastos que os clubes têm para a capacidade de gerar receita. Ora, se nós olharmos para o campeonato português, vai ser muito difícil, nos próximos tempos, conseguir expandir, crescer ao nível da receita. Por isso, nomeadamente da receita ordinária. Claro. Exatamente. Se nós olharmos, por exemplo, para as assistências das pessoas que vão ao estádio, nós vimos estádios com 600, 700 pessoas. Como é que esses clubes conseguem sobreviver? No fundo, há que redimensionar. Ao nível internacional, nestas principais competições, há um rácio que está estabelecido mais ou menos entre gastos com os jogadores, salários dos jogadores, total da receita, andando na casa dos 60%. Nós temos hoje clubes em Portugal, por exemplo, o caso do Porto, na época de 2008, chegou aos 80% da receita. Ora, isto não é sustentável. Claramente temos que colocar um travão ao nível de determinados gastos de exploração, basicamente salários dos jogadores, porque a nossa estrutura económica, mesmo a projeção que temos ao nível externo, nas competições europeias, não nos permite depois ter esta estrutura de gastos. Professor António Samagai, muito obrigado por ter vindo à TV24. Obrigado. Faltam 3 jornadas para o Benfica Porto